Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e nesse vídeo eu estarei ministrando a aula o que são os sistemas do corpo humano e focando no sistema circulatório. Antes de começar a nossa aula, se você não está inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve e deixa o seu like para contribuir com o nosso projeto. Bom, para iniciar a aula tem um sumáriozinho aí para a gente se situar. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre os sistemas do corpo humano, quais são esses sistemas e as funções básicas que cada um desses sistemas desempenham. Depois, a gente vai estar focando no sistema circulatório, quais são os órgãos que compõem esse sistema, qual é a função desse sistema e outras particularidades dele. Então, vamos começar falando o que são os sistemas, né? O que são esses sistemas? Eles são um conjunto de órgãos e tecidos que realizam determinadas funções. Então, cada sistema desempenha uma função no nosso organismo e todos esses sistemas atuando junto formam o organismo. Então, a gente tem ali a unidade mais básica seriam as células. Essas células se juntam e formam os tecidos vão formar os órgãos. Cada órgão tem um tipo de tecido específico. Esses órgãos vão se juntar para formar o sistema e esses sistemas vão se juntar para formar o organismo. Então, para um organismo estar funcionando bem, tudo certinho, tudo isso tem que estar funcionando em conjunto, todos os sistemas funcionando e desempenhando suas funções conjuntamente. E quais são esses sistemas, né? Nós temos aí o sistema imunológico, o sistema linfático, que eles desempenham basicamente a mesma função, que é de defender o nosso organismo contra vírus, bactérias, né? Qualquer patógeno que venha atingir o nosso corpo. Então, esse sistema é a nossa linha de defesa, né, do nosso organismo. Outro sistema é o sistema tegumentar, né, que é o sistema composto pela nossa pele, né? Então é um dos maiores órgãos do nosso corpo é a pele e ele desempenha essa função de proteção contra agentes mecânicos, contra patógenos também que venham querer invadir o nosso organismo e também contra a perca de água, né, para o meio externo. Então a perca de água no nosso corpo para o meio externo. Outro sistema que a gente tem é o sistema nervoso, responsável por coordenar as funções do corpo, né, do nosso corpo. Para saber mais sobre as funções do sistema nervoso e como que ele funciona, assista a aula sobre o sistema nervoso que está aí no nosso canal. Outro sistema muito importante é o sistema muscular. Ele é responsável pelos movimentos, né, através dele. O músculo, através dessa movimentação do músculo, conjuntamente com o sistema nervoso coordenando essas movimentações, para a gente conseguir se movimentar. Outro sistema, o sistema respiratório, ele é responsável pelas trocas gasosas do nosso organismo, né? Então, a troca do oxigênio e do gás carbônico. Outro sistema seria o sistema sensorial, o sistema que compõe os 5 sentidos, né? Então, tato, olfato, paladar, visão, audição, né? Então, estão nesses órgãos sensoriais que fazem a gente sentir calor, ver, ouvir, né? Desempenhando essas funções. Outro sistema é o sistema reprodutor, né? Então a gente tem o sistema reprodutor masculino, feminino, e eles são responsáveis pela produção de gametas para que a reprodução humana possa ocorrer, né? A criação dos bebezinhos. O sistema urinário, ele é um sistema responsável por desintoxicar o nosso corpo através da filtração do sangue e, consequentemente, a produção da urina. Outro sistema é o sistema esquelético, né? Que juntamente aí com o sistema muscular vão estar atuando na movimentação do nosso corpo. O sistema esquelético é responsável pela sustentação, né? Então, dá a sustentação para a gente poder ficar em pé e tal. É por causa desse sistema. E juntamente com o sistema muscular vão desempenhar a função de movimento. O sistema endócrino, que ele é responsável pela produção de hormônios que vão controlar várias coisas do seu organismo, como na puberdade, o crescimento de pelos, o desenvolvimento do sistema reprodutor. O sistema digestório, ele é responsável por fazer a digestão, né? Então todo o alimento que você ingere
passa por esse sistema para você digerir esse alimento e absorver as vitaminas, água, tudo que é necessário para o nosso corpo funcionar. E, por último, o sistema circulatório, que a gente vai ver agora na nossa aula de hoje. Então, o que é esse sistema circulatório? Pelo que ele é responsável? Ele é responsável pela circulação sanguínea do nosso corpo. Então, ele é responsável por transportar o sangue por todo o nosso corpo. Lembrando, o sistema circulatório ele é um sistema fechado, então não tem extravasamento. Ele é um sistema que funciona fechado. Sendo assim, esse sistema é responsável pelo transporte de sangue, mas do que esse sangue é constituído? A gente tem a divisão desse sangue nessas 3 porções básicas aí. Então, o plasma, ele possui 90% de água e os outros 10% restantes são nutrientes, glicose, lipídio, minerais e vitaminas. O gás carbônico são os resíduos produzidos pelas células. A gente tem os glóbulos, essa outra porção, que são os glóbulos brancos. Eles são os chamados leucócitos. São células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. Então, eles vão estar ali nesse sangue reconhecendo patógenos, vírus, bactérias, né, que possam estar atingindo o nosso organismo, que tenham entrado no nosso organismo e estão na corrente sanguínea. A outra porção são os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos são representados pelas hemácias, que elas são responsáveis por carrearem oxigênio. Então, essas hemácias têm a função de carrear esse oxigênio pelo sangue para todo o nosso corpo. E qual que é a função desse sangue, né? Então, ele tem a função de levar oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso organismo, né? Então, O2, lipídios, vitaminas, carboidratos, de coletar dos tecidos os restos de todas as atividades celulares para passar por outros sistemas que vão fazer esse processo de filtração do sangue e eliminação desses restos de atividade celular e também conduzir hormônios por todo o organismo. Então, a gente tem um exemplo, adrenalina, testosterona, entre outros hormônios que também podem estar ali na circulação. Quais são os órgãos que vão compor esse sistema e quais são as funções desses órgãos? Primeiramente, a gente vai ver agora sobre o coração. O coração ele é um músculo que ele funciona como uma bomba que vai bombear esse sangue pela rede de vasos existentes no nosso corpo para que esse sangue chegue a todos os tecidos, todas as células do nosso organismo. Então, o coração ele cria uma pressão necessária, né, essa pressão necessária para que todo o sangue chegue ao corpo. Então, ele tem essa função. E a gente vai ver agora, mais detalhadamente, a anatomia desse coração. Do que ele é composto, quais são as partes desse coração. A gente tem um gifzinho aí mostrando esse batimento cardíaco e as letrinhas indicando qual é cada parte da anatomia desse coração. Então, a gente tem aí representado pela letra A o átrio, depois pela letra B a válvula ventricular direita ou a válvula átrio-ventricular, pode ter esses 2 nomes. Pela letra C, o ventrículo direito. A letra D representa a válvula semilunar aórtica pulmonar. A letra E é a aorta, por onde esse sangue vai para todo o nosso corpo. O F, ele representa o ventrículo esquerdo, tá aí demonstrando onde que é o ventrículo esquerdo. O G é a válvula ventricular esquerda. O H é o átrio esquerdo e o I é o septo, que vai dividir esses ventrículos. A gente vai entender mais pra frente como que funciona essa circulação dentro desse coração. Uma coisa que tem que ficar bem definida aqui é que o sangue não se mistura, né? A gente tem uma divisão entre os 2 ventrículos para esse sangue não se misturar. Mas por que esse sangue não pode se misturar, né? A gente tem o sangue em 2 porções. É o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio. É o sangue que ele já passou por todas as células, por todos os tecidos, e ele está voltando para o coração através de veias para ser mandado para o pulmão para ser oxigenado. A hora que esse sangue passa pelo pulmão e é oxigenado, ele se torna sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio.
E esse sangue, ele vai voltar para o coração e vai sair do coração, esse bombeamento, através das artérias para o resto do corpo. Então, como vocês estão vendo aí, o vermelhinho é esse sangue arterial, né, saindo do coração e indo para o corpo, e o sangue azul é o sangue venoso voltando para o coração. Vocês têm que entender que esse processo é gradual. O sangue não vai estar totalmente sem oxigênio. Ele perde a maior parte desse oxigênio e ele tem que voltar para ser oxigenado. Então, ele tem que estar sempre passando por esses tecidos para levar o oxigênio necessário para que todos os órgãos possam funcionar. Bom, e como que funciona esse batimento do coração? Se você colocar a sua mão no peito, você vai sentir esse batimento. Esse batimento, ele sempre tem um mesmo ritmo. E você sente esse batimento devido à contração e o relaxamento do coração. A contração a gente denomina de sístole e o relaxamento a gente denomina de diástole. Agora a gente vai ver como que o sangue circula dentro do coração e depois como que funciona o batimento do coração, essa sístole e essa diástole. Como eu disse lá anteriormente para vocês, eu mostrei como que é a anatomia do coração, né? Qual parte é qual aí do coração. E agora a gente vai ver como esse sangue circula dentro do coração. Tendo um adendo aqui. Tudo que chega no coração, ele chega por veias. E tudo que sai do coração, ele sai por artérias. Então, a gente tem aí a veia chegando com o sangue do corpo, né? O sangue venoso do corpo, pobre em oxigênio. Ele chega, cai no átrio direito, do átrio direito passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito sai do coração pela artéria pulmonar. Como diz o nome, esse sangue vai pro pulmão através da artéria pulmonar ser oxigenado. E ele volta através de veias para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele cai no ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele sai para o coração através da artéria, que a gente denomina ela de aorta. Então ela sai para o resto do corpo, esse sangue oxigenado para oxigenar os tecidos. E como que funciona esse batimento? Por que ele é compassado, né? Tá sempre no mesmo ritmo. A origem do batimento cardíaco é chamado de nó sinotrial ou nódo sinotrial. Como vocês estão vendo esse gifzinho aí, tem essas partes em amarelo e uma luzinha como se estivesse brilhando. Essas duas bolinhas que vocês estão vendo, essa bolinha, é o nó sinotrial. É onde o batimento começa. E ele se irradia pelo resto do coração. Esse nó sinotrial, ele é como se fosse um marca-passo. Então, ele está marcando o tempo da batida do coração, que vai ser o mesmo. Claro que pode ter alterações nessa batida devido a questões emocionais, que vocês podem estar vendo na aula também de sistema nervoso, como que funciona isso. A gente não vai tratar aqui, mas vocês têm que entender que existe um lugar específico no coração que é independente do sistema nervoso, que ele vai marcar a batida do coração e fazer ele bater sempre no mesmo ritmo. Por isso que você não precisa ficar pensando pro seu coração bater. Ele vai fazer essa função sozinho. E como que funciona? A gente tem dois momentos de contração no coração. A contração nos átrios e uma contração nos ventrículos, né? E da mesma forma, o relaxamento. Aquele caminhozinho que eu fiz para vocês é para demonstrar por onde esse sangue está passando, onde que o sangue venoso tá, onde que o sangue arterial tá. Só que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O sangue está caindo no átrio ao mesmo tempo, ele vai ter o primeiro batimento desses átrios, né, para o sangue descer, né, e pro ventrículo, né, para os dois ventrículos. E desses dois ventrículos vai ter novamente a contração para o sangue sair dali. Então, como vocês estão vendo esse gifzinho, primeiro batimento, o sangue sai dos átrios e vai para o ventrículo. Segundo batimento, o sangue vai para o resto do corpo, ok?
Bom, os outros órgãos que compõem esse sistema são os vasos sanguíneos. A gente possui 3 tipos principais de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Como eu mostrei lá naquela imagem, o sistema ele é um sistema fechado, então ele não tem saída. Então, o que acontece? O diâmetro desses vasos sanguíneos vão diminuindo conforme eles vão chegando mais próximos dos tecidos e das células, para fazer as trocas gasosas de nutrientes, hormônios, entre outras coisas que o sangue vai estar ali carreando, né? Tá levando. Então, como a gente pode ver nessa imagenzinha aí ao lado, é esse sistema de ramificação e de estreitamento do diâmetro desses vasos, né? Então, qual que é a função de cada um desses vasos sanguíneos? As veias, como eu disse, elas levam para o coração o sangue vindo do corpo, e esse sangue é pobre em oxigênio, sangue venoso. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo e elas levam o sangue arterial, rico em oxigênio. E os capilares levam esse sangue até os tecidos. Então, vai tendo esse estreitamento. Então, as artérias têm um diâmetro maior. Essa espessura vai diminuindo conforme elas vão se ramificando. Elas vão se transformar em veias. E essas veias vão dar origem aos capilares. Esses capilares, eles têm um diâmetro muito pequeno. E também a espessura é muito pequena deles. Então, essas camadas, como vocês podem ver aí nas imagens, a camada de célula do capilar, ela é muito fina, ela é muito estreita. Isso possibilita com que ocorra a troca, né, do sangue com esses tecidos. Então, o capilar leva esse sangue até os tecidos para que haja a troca gasosa, de outras coisas que possam estar ali no sangue e que aquele tecido necessita no momento, um hormônio, um nutriente. Então, vai estar tudo ali passando. E, posteriormente, esse diâmetro começa a aumentar de novo, né? Então, esses capilares vão se transformar em veias, essas veias com diâmetros maiores, até chegar no coração, ok? Então, esse sistema fechado, não tem sangue vazando em nenhum lugar. Ele só faz esse sistema. Sai de vasos com um diâmetro maior para vasos de um diâmetro menor e depois volta para vasos de um diâmetro maior. Por que as veias não voltam a ser artérias para chegar ao coração? Porque não tem a mesma pressão. Vocês lembram que quando vocês vão no médico, tem aquela questão de medir pressão, a pressão dá 12/8, né, a pressão diferente? Devido a isso, a esse sangue que está saindo do coração e o sangue que está chegando no coração. A pressão é diferente. Então, quando esse sangue sai do coração, ele sai com uma pressão muito maior do que ele chega. Então, os vasos precisam ter um calibre maior para suportar essa pressão. A hora que ele está voltando para o coração, essa pressão é muito menor. Então, não tem necessidade dessas veias se espessarem para se transformar em artérias, porque elas vão resistir à pressão que está sendo gerada ali para voltar para o coração. E aí, esse sistema de circulação, como eu mostrei, circulação funcionando ali dentro do coração. Agora a gente vai ver essa circulação do coração para o resto do corpo. Ela é dividida em duas, entre coração, pulmão, coração e coração, corpo, coração, tá? Elas são denominadas de grande circulação e pequena circulação. Como que funciona? O coração, ele vai bater, vai ter a sístole, né, a contração, e o sangue vai ser mandado para o corpo. Esse sangue vai sair do coração lá, pela artéria, pela aorta, como a gente viu, e vai percorrer o corpo todo.
os vasos sanguíneos vão começando a diminuir, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Eles vão diminuindo, as trocas gasosas vão ocorrendo de nutrientes, né? Aqui a gente está vendo de trocas gasosas, vão ocorrendo. Esses vasinhos aí, como vocês estão vendo na imagem, vão se tornando azul, porque eles vão ficando pobres em oxigênio. E esse sangue está chegando nos tecidos através dos capilares. Depois, esse sangue vai voltar para o coração, esses vasos vão começando a ficar com os diâmetros maiores, formando as veias, e ela vai ser responsável por levar esse sangue até o coração. A outra circulação que a gente tem é a pequena circulação, a gente denomina de pequena circulação. Então, o coração bate, né? Até assisto a contração que eu disse para vocês no batimento ventricular, né? Que essa contração está ocorrendo nesse momento. Manda o sangue para os pulmões através da artéria pulmonar, onde ele vai ser oxigenado, né? Como vocês estão vendo aí, ó, a imagenzinha, o sangue saindo azulzinho do coração, indo para os pulmões, ficando gradualmente vermelho e voltando para o coração vermelho, né? Que significa que ele está um sangue oxigenado, sangue arterial. Aí esse sangue oxigenado que voltou para o coração através de veias, né? Então é o único momento que a gente tem aí as veias transportando o sangue oxigenado, rico em oxigênio, e as artérias levando o sangue pobre em oxigênio. É só nesses dois momentos, nessa pequena circulação. E esse sangue oxigenado do coração é mandado para o resto do corpo, né? Então a gente tem essas duas circulações funcionando aí em conjunto para manter todo esse sistema funcionando. Espero que tenham gostado da aula e fique ligado aí no canal para mais novidades. Tchau, tchau e até mais!